citou. Ah, eu esqueci, dos roqueiros que olham para baixo. Show o quê? Vamos lembrar. Agora, Arnaldo, você que é um fã do futebol africano, Senegal, rapaz... aliás, já aproveita e já fala também do Haaland, que ficou meio de lado aí, meteu gols. Vou citar de novo minha filha Madalena, mas sobre o Haaland. Mas sobre o futebol africano, eu acho que são seleções muito diferentes, né? Muito diferentes, muito diferentes. Características diferentes. A que foi mais longe na Copa passada, Marrocos, tem um time, para mim, melhor do que o da última Copa. Jogou bem contra o Brasil, mas a que mais me impressionou foi a Costa do Marfim, que tinha dado um sinal, mas é jogo preparatório. Mas eu assisti Costa do Marfim e França no jogo preparatório. A França jogou com Costa do Marfim por quê? Porque ela ia jogar contra a Senegal. Então era a preparação de time de estilos parecidos. E Costa do Marfim tem um moleque, número 11, ponta esquerda, que joga na Alemanha, no Red Bull, o que o Danilo está falando, né? O jovem com saúde e muito técnico. Vou pegar o nome dele daqui a pouco, porque é um jogador... Esse passou ali, ninguém citou. O jogador que fez o gol, o canhoto, joga no Manchester United. A Costa do Marfim, que ganhou de uma ótima seleção equatoriana, foi a grande seleção africana da primeira rodada. Levando em consideração que também ocupa um grupo muito difícil, que é um grupo que tem Alemanha e Equador. Diomandé, joga no Red Bull Leipzig. Diomandé, exatamente. Excepcional jogador. Preste atenção, porque esse é um jogador diferente. Ele não é um Olise, mas ele é um jogador. Ele joga no Red Bull e não joga no Bayern de Munique, né, para fazer a comparação. Mas é um jogador além da força física, a defesa de Costa do Marfim me pareceu muito interessante, meio de campo, então é uma equipe para a gente prestar atenção. A Noruega é um papo diferente de tudo que a gente está falando, certo? São jogadores acima de 1,90 m. Aí a comparação do basquete com o Juca. A Noruega, ela muitas vezes, ela joga basquete. Ela é tanto jogador alto. Aquele terceiro gol prova disso. Cara, né? é uma coisa... E que também pode fazer a diferença nesse Mundial. Né? Ela tem um... E aí é curioso, porque o craque, que é o Odegaard, que é o baixinho do Arsenal, ele fica até meio... O jogo dele não casa... O jogo dele casa muito mais com o Arsenal do que com a seleção norueguesa. Verdade. Que é força pura. É uma outra força, né, Luiz, em relação à França. A França é força, velocidade. A Noruega é trombada, mas são trombadas de qualidade. Não é feio. E vamos lembrar, né? A gente, nós, eu e o Tirone, começamos a cobrir Copa do Mundo em 98, que tinha uma Noruega interessante, que ganhou do Brasil na Copa, muito por conta também do jogo aéreo, de jogadores muito fortes. Tem memes e situações, e a torcida da Noruega fica imitando um barco viking, eu adoro isso. Como a torcida... Você já viu, Tirone? Sim. É isso! Como é que é? É isso, Danilo. Danilo nunca remou. Rema aí, Danilo. Preparem o corte desse momento mágico do Arnaldo remando. É isso, Danilo, isso. E a seleção da Noruega é isso. São os vikings remando. E eles têm um jogador que é letal, que é o Haaland, e pode muito surpreender nessa Copa do Mundo inteira. E o grupo é muito difícil. A gente vai ter França e Noruega só na última rodada. Mas hoje a Noruega está à frente da França pelo saldo. Sim. Então pode embaralhar um pouco o cruzamento. E assim, a minha projeção com a minha filha, ela via a altura de cada jogador na Noruega, ela ia se surpreendendo que tinham mais altos que o Haaland, mais alto que o Haaland, mais alto que o Haaland. Na nossa projeção, se a Noruega passar em segundo, a França em primeiro, que seria o mais lógico, e o Brasil ainda passar em primeiro, o Brasil teria, né, o segundo do grupo F, ou Holanda, ou Suécia, ou Japão, e passando das 16avos de final, possivelmente a Noruega em oitavas de final. E hoje, se o Brasil joga com a Noruega, cara, olha, assim como em 98. Então, assim, você fica... Eu não estou prevendo o cruzamento do Brasil lá na frente com a França, com a Espanha, com Portugal, com a Argentina. Eu estou falando já.
com o Japão e Holanda e eventualmente com Noruega. Lembremos, São seleções que me impressionaram mais do que a seleção brasileira. jamais ganhou da Noruega. É das poucas seleções que nunca perderam para o Brasil. E em Copa do Mundo, a Noruega ganhou do Brasil o célebre jogo do Júnior Baiano. Exatamente. O seu filho e o seu Tirone. filho, André Kfouri, foram os únicos jornalistas do mundo que, na hora... 3. Você também? 3, graças ao André. Na verdade, eu estava com o Joãozinho Assunção do meu lado. João Carlos Assunção. Ele falou, o que ele marcou? Eu falei, pênalti. Exatamente. E aí, o falou, André, por a quê? gente Falou, tava porque o Júnior Isso, segurou. Aí todo mundo dizia que não. isso. E não tinha a imagem da FIFA. Isso. Eu me convenci que é das maiores burrices da minha vida. O fato de não ter a imagem me convenceu que aquilo que eu tinha visto, eu não tinha visto. Exatamente. Escrevi minha coluna para a Folha, dizendo que o Brasil tinha sido roubado. André me telefona e diz, pai, o que você escreveu do jogo, o Brasil? Eu falei, escrevi assim, que o Brasil... Falou, pai, teve o puxão do... Eu estava do outro lado do gol, atrás do gol eu vi. Eu imediatamente liguei para a Folha, mandei derrubar a coluna, fiz outra, entrei na CBN dizendo, foi pênalti. É o dia em que a central telefônica da CBN deu Tilt. isto, porque todo mundo me xingando. Esse cara porque não gosta do Ricardo Teixeira, agora em vez... Que o Galvão Bueno tinha entrado no Jornal Nacional e feito um editorial, dizendo que tinham roubado o Brasil. No dia seguinte apareceu a tal imagem fora do eixo, ninguém ligou para a Rádio CBN para dizer, não, cara, tinha... verdade. E era o Eu estava Torre... vendo o jogo ao lado do André Kfouri, a gente viu e na hora não teve a menor dúvida. Depois, na hora que a gente saiu do jogo, que tinha que ligar para a redação, eu falei, foi pênalti. Os caras, não foi. Eu falei, foi pênalti. Era o puxão na camisa. O Haaland da época era o Torre André Flo, Exatamente. que Enorme fez sucesso também, né? no futebol, mas perto do Haaland é um aprendiz, né? Ó, Mas era grandão também, Grande, não era? mas mais magro, sem né? nos Mas... estender mais com o passado, só juro que é rápido. Eu não trabalhava no Lance na época, mas a manchete do Lance nesse dia, no dia seguinte do jogo Brasil e Noruega, foi juiz ladrão, Então, isso. ponto de exclamação. Aí aparece a imagem, não sei o quê. isso. A manchete do outro dia foi juiz ladrão, ponto de Interrogação, interrogação salva tudo. Legal. Foram duas Boa, manchetes. boa. Bom, Você não lembrava vamos, o Carlos Eduardo Freitas, que além de bom jornalista, é bom músico, entende tudo de música e de rock, shoegaze, Shoegaze. está nos acompanhando. Grande Shoegaze. Carlos Eduardo Freitas, Obrigado, jornalista de mão shoegaze. cheíssima, Gostei. roqueiro e toca muito também. É o Louco Bielsa, né? Que é shoegaze. Shoegaze, Fica olhando exatamente. Isso. Muito bem, quem não é shoegaze é a seleção brasileira, Danilo. E ontem, além de ter visto o Neymar,